E depois disso, Leia sai correndo e o cara corre atrás dela, mas depois de um tempo, ele começa a ficar cansado. Ele não entendeu por que não conseguiu alcançá-la. Então, depois de verificar suas estatísticas, ele percebe que sua resistência está muito acima da média para o seu nível. Ele entende, mas não consegue parar de pensar no nível que o Berserker deveria ter para subir de nível. Ele deveria ir para o Monte Shaimori, mas ele lembra que deve entregar a lancheira. No entanto, confiante, ele diz que entregará mais tarde. No caminho, houve uma informação de festa, mas muitos estavam pedindo um nível mínimo de 35 ou 40. Leia procurava o chefe mais forte da área, mas acaba perdida por não saber onde procurá-lo, porque é a missão que Sobrancelha lhe deu. Então ela questiona o que se passa em sua cabeça. Então ela pensa em subir para o nível 29 antes de ir para o chefe. Então um dos membros do grupo convida o Proto para se juntar a eles em uma caçada, apesar de insultarem sua arma. O cara era um soldado que fica maravilhado com a arma do Proto e pergunta sobre seu nível. Então, de certa forma, Leia é deixada para mentir e dizer que ele é nível 41. Então Leia pede o terceiro membro. Então o cavaleiro chama a curandeira chamada Ana. Sua aparência cora o protagonista. Leia pensa em sua mente que ela é bonita, para ele, só porque ele não conhece nenhuma outra garota, nem dentro nem fora do jogo. O cavaleiro se apresenta como Matsu e tem nível 42. O cavaleiro e Ana estão no nível 40. E depois que Leia se apresenta, a festa é criada. Eles partem e se deparam com alguns paralelepípedos. Então Matsu ordenou que eles os cercassem. Leia se propõe a matá-los, enquanto ele precisa de XP. Então ele os impede de defender e quer mostrar a ele como um mosqueteiro luta para trabalhar melhor. Hana concorda com a ideia, mas eles ficam envergonhados com o quão lento ele é. Uma vez pronto, o cavaleiro reclama sobre como é curto o alcance. Mas depois que Leia atira, Matsu pergunta se ele é de um nível mais alto do que ele disse. Então Leia se acalma e diz que eles não descobriram. Os caras ficam ansiosos e Hana diz a ele que nunca viu nada assim. E acreditando que o protagonista é de um nível superior, eles se entregam em suas mãos. Depois, eles se deparam com um verme de areia gigante. Matsu avisa Leia que está indo em sua direção. O verme está prestes a impactar o Proto, então Ana usa sua habilidade de criar uma barreira para protegê-lo. O verme bate forte contra a barreira. Leia termina de preparar e começa a atirar no verme, bem na boca, eliminando-o com um tiro. Mas o Proto se pergunta por que os vermes estão atrás dele. Então Leia pede uma conversa com a festa. Ao falar, Leia pergunta seriamente a Matsu por que ele não pôde lhe dar tempo para recarregar, se ele é o tanque. Ele quer se desculpar, mas Leia o repreende, dizendo que embora ele possa errar, ele afirma que não usou habilidades. Então Leia irritada pergunta se eles querem matá-lo. Matsu assustado jura que não é verdade, dizendo que ele não os usa por um motivo, e é porque ele não tem muitas habilidades de tanque. Isso deixa o protagonista em estado de choque. Então Matsu explica a ele que nem todos os cavaleiros possuem habilidades que protegem o agro. Então Leia desmaia com a realidade. Matsu diz a ele que ele tem uma habilidade que remove o agro, mas é péssima. Outra habilidade que é defensiva, mas apenas para proteger as mulheres. Então o Proto o reivindica por essas habilidades, mas no final, ele conta a ele que pelo menos faça bom uso da habilidade agressiva que ele tem. Então ele diminuirá seu ritmo para um que eles possam acompanhar. Os outros dois dizem que farão o possível. Depois de caminhar, eles se deparam com a vila dos goblins reptilianos feios. Então Leia planeja se posicionar em um lugar melhor para atirar nos outros goblins feios, iniciando assim a caçada. Um após o outro, Leia mata 2 ogros feios com um tiro, impressionando Matsu mais uma vez. Leia explica a eles que ele foi capaz de fazer isso porque era uma arma de fogo, e então eles pegaram um dos goblins. Então Leia começou a fazer cócegas nele para obter respostas, deixando seus 2 companheiros sem palavras. Mas Proto pergunta como ligar para seu chefe e, depois ameaçando-o com um mosquete,
O paralelepípedo diz a ele que o chefe só sai em eventos especiais. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Então Leia pergunta a ele para obter respostas. O paralelepípedo responde a ele que é uma crise tribal, mas continua a falar bobagens. Leia atira nele com raiva na cabeça, e o Proto reconhece que ele é um nobre paralelepípedo da tribo. Matsu pergunta por que ele está perguntando sobre o chefe, dando-lhe a localização do chefe. Hana diz a ele que ninguém foi capaz de matá-lo e duvida que os três consigam tal feito. Mia começa a reunir todas as informações fornecidas sobre o chefe Kabu e consegue entender um pouco como enfrentá-lo. O Proto pergunta a Ana se já entraram dois, e após sua leve afirmação, Leia expõe que deseja entrar. Ana pergunta o que eles devem fazer, e Matsu diz que dentro da mente existem pedras infinitas e seria demais para os três. Ele quer ficar em áreas seguras para caçar, e ele pergunta se não seria melhor entrar quando mais jogadores entrarem na party. Então Leia aceita animado porque ele vai conseguir subir de nível. Leia continua subindo de nível, e os caras acham que ele é superior. Ana diz a ele animadamente que quer enfrentar o chefe só porque ele é forte. Nesse momento, os membros do The Guild of the Cara, que era o capitão da festa dos ursos, aparecem. Leia os reconhece e fica um pouco preocupado porque pensa que eles virão atrás dele. Então o cara avista o personagem principal e exclama que estavam procurando por ele, enquanto exclamavam para matá-lo. Leia fica desapontado por ele ter trazido tantos apenas para caçá-lo. Leia assume que os membros do grupo estão entre o nível 50 e 40. Então o cara da capa diz aos dois companheiros do Proto para deixá-lo, e eles contam o que ele fez. Eles não acreditam em suas palavras e se propõem a ajudar o herói, mas ele não quer causar problemas para eles, então ele passa a interromper a festa e sussurra algo para eles. Leia fica na frente do cara Gil, e eles insistem que ele entregue tudo ou eles vão matá-lo. Implacável, mas os protestos de que eles precisarão de tantos para enfrentá-lo. Então, os membros da guilda cercam o Proto, o que preocupa seus companheiros, mas eles fogem do local, e o Proto foi marcado como um jogador hostil. Então ele não aumentará a taxa de caos. Leia sorri porque ele pode lutar sem se preocupar com o mal. O feiticeiro convoca um cavalo esqueleto que paralisa levemente o Proto, então ele sente que foi o mesmo que com o urso. Ele assume que é medo. O líder do grupo da guild pergunta se era o feiticeiro do mal, afirma isso e diz que é medo. Enquanto eles conversavam e o líder estava pensando em aumentar o status ASL, entregando o material de protesto para seu chefe da guilda, um tiro atinge um golpe no feiticeiro malvado. O líder do grupo de ataque ordena atirar nele. O archeiro estava se preparando quando recebe um tiro fulminante na cabeça. Então o líder do ataque ordena protegê-lo e os outros para atacar o cara que era o capitão da festa. Ele menciona que seu tempo de recarga é longo, mas nisso o Proto elimina outro com um tiro. Então o líder do ataque reclama pela falsa informação e, após ordenar a seus homens que o sigam, ele diz ao ex-capitão que, se tudo falhar, ele será culpado por isso. Enquanto isso, à distância, os companheiros do Proto assistiram à batalha e consideram o Proto um gênio por levar os homens para o paralelepípedo da aldeia para exterminar a aldeia que estavam conversando. Matsu menciona que ele poderia ter eliminado todos em 5 minutos, e depois disso eles decidem seguir Liam, reconhecendo que ele é perigoso. Os jogadores do Raid eliminaram os paralelepípedos da vila reclamando por terem feito aquela besteira. Então o líder do Raid começa a repreender e humilhá-los. Leia fica chateada e atira na cabeça do líder do ataque, e depois ouve-se um tiro. O tiro acerta. A perna do líder do ataque é atingida e ele consegue revelar a posição do Proto. Então, Leia se arrepende de não tê-lo matado com um tiro na cabeça, pois agora ele revelou sua posição. O cara faz um anúncio de que devem eliminar o Proto imediatamente no local assim que o encontrarem, e ordena a seus homens que o protejam, pois ele está ao alcance novamente. Ele também ordena que os atacantes corpo a corpo o persigam, o que começa a irritar seus homens. Ele ameaça matar o primeiro que mexer. Leia se vê em vantagem, mas não sabe como prosseguir. Como não há tantos inimigos, ele não pode fugir quando estava planejando algo.
Nesse momento,